Um bom dia antártico para você que está me acompanhando. Meu nome é Mariano Bastos e você está no canal Antiártico. Hoje eu vim trazer uma notícia um pouco diferente, não vim falar especificamente sobre os polos, mas um outro tema que eu gosto muito de falar também, que é meteorologia, né? E frio. Gosto de falar de frio, se a gente está falando de frio, se a gente está falando de oceano, que é a parte que eu estudo, né? Aí eu gosto de falar sobre. E então eu vim trazer a notícia aqui para vocês hoje sobre o famoso Laninha. A gente teve algumas notícias recentemente sobre a confirmação, entre aspas, né, do Laninha, ou seja, ele já está acontecendo, né? Confirmação entre aspas não, a gente confirmou, ele está acontecendo, mas a novidade é que ele vai se estender mais do que a gente imaginou que fosse. Então essa é a novidade que está sendo trazida agora essa semana, né? Então vamos lá. Antes de eu falar a notícia propriamente dita, eu queria explicar o fenômeno Laninha, né? Para trazer um pouco de conteúdo aqui para o canal também, não ficar só nas notícias, né? Então, o que é o Laninha, né? O Laninha, ele é um evento que acontece igual o El Ninho, tá? Ou seja, a Laninha, na verdade, ela é o contraponto do El Ninho, e esses dois eventos a gente chama de ENSO, que é a anomalia térmica do Pacífico Sul, né? E o que acontece nessas anomalias térmicas, né? Eu vou colocar uma imagem aqui do lado, que é uma imagem do bate-papo com o Netuno, para vocês poderem acompanhar comigo. Ah, existem alguns fatores que definem onde que uma massa d'água vai ficar no oceano. E o principal delas, que na verdade é influenciado pelos outros, é a densidade dessas massas d'água. No geral não, as águas mais frias, elas são mais densas, né? Elas tendem a ser mais densas, mais salinas e com mais nutrientes, porque elas vêm lá do fundo, né? Então, como elas são densas, elas vão ficar lá no fundo. E aí elas, bom, são águas mais frias, né? Com bastante nutriente, como eu acabei de dizer. E, às vezes, né, por alguns fatores, essa água mais fria, ela sobe na superfície, empurrando as massas de água mais quente para o lado e tomando aquela região. Isso é o que a gente chama de uma ressurgência, tá? Então, a ressurgência é a gente trazer aquela água fria, rica em nutrientes do fundo para cima. Isso acontece de algumas formas, né? E entre elas, essa forma que acontece aqui na América do Sul. Então a gente tem um continente que barra a continuação dessa massa d'água de ir para frente. Ou seja, a massa d'água está lá caminhando normalmente e ela encontra um continente, no caso a América do Sul, e ela não tem para onde ir. O único lugar que ela tem para ir é para cima. Então ela vai deslocar essa água mais quente, que vai para outro lugar, e ela vai tomar conta daquela região. Então, por isso, a gente tem na porção leste, da bacia do Pacífico Sul, a gente tem uma água mais fria em comparação com a porção oeste. Isso vai criar, então, uma diferença, né, da temperatura atmosférica, porque a gente tem que pensar que o oceano está o tempo todo interagindo com a atmosfera, trocando calor, né? Então, por essa diferença de temperatura, a gente vai ter uma diferença de temperatura atmosférica também, e isso vai fazer com que as massas de ar façam exatamente a mesma coisa. Então elas vão ficar girando aqui nessa região, e a gente vai ter o que a gente chama de uma célula de circulação, a chamada célula de circulação de Walker do Pacífico Sul, tá bom? E essa célula de circulação, ela faz com que exista uma concentração maior de nuvens na porção oeste, ou seja, lá na Austrália vai ter uma concentração de nuvens, enquanto a gente vai ter uma menor concentração de nuvens aqui na porção leste, próxima à América do Sul, certo? E aí a gente tem o El Ninho e a Laninha. São fenômenos que a gente não sabe responder por que acontecem, mas de tempos em tempos, então essa ressurgência ela pode ficar ou mais forte, que é o caso da Laninha, ou mais fraca. Então, se a gente tem a temperatura do Pacífico Sul, né, na porção leste do Pacífico Sul, mais fria, então a gente sabe que está acontecendo um Laninha, porque a gente está tendo mais água fria e rica em nutrientes vindo do fundo. E se a gente tem uma água mais quente, isso significa que a gente tem
é o Ninho, ou seja, uma diminuição dessa ressurgência, né? E aí, então, no El Niño, existe uma intensificação das chuvas nessa região, porque a gente vai ter aqui vai ficar mais quente, essa diferença, né, entre a porção da Austrália e a porção da América do Sul vai ficar menor, e aí a célula de circulação também vai cessar um pouco, ela vai ficar um pouco mais lenta, né, ela vai ter uma diminuição na sua intensidade, e essas nuvens elas vão se distribuir melhor pelo Pacífico. Já no Laninha é o contrário, como a gente está intensificando a ressurgência, a diferença de temperatura entre a porção oeste e a porção leste do Pacífico vai ficar mais forte, ou seja, é maior essa diferença, então as nuvens ficam mais concentradas lá na porção oeste, lá perto da Austrália, tá bom? Então, tá explicado o que é o Laninha, o que é a Laninha, o que é o El Niño. E agora vamos para a notícia, né? Que é o seguinte, a gente detectou o Laninha, ele oficialmente está de volta, né? Mas a grande novidade é que ele vai avançar até o outono de 2022. Então a gente vai ter aí um longo período de Laninha que vai se estender dezembro, janeiro, fevereiro, até março ali, começo de abril, a gente ainda vai ter o Laninha acontecendo. Segundo as previsões, né? Porque essa previsão ela é baseada na simulação canadense, né? O CanCIPS, que faz um modelo climatológico, e esse modelo concluiu que tem 50% de chance da Laninha se fazer a manutenção, né? Ou seja, continuar até abril. E só para lembrar, né, que todo ano, né, para fechar 100%, a gente tem 33% de chance de cada evento acontecer. A gente não sabe o que acontece, né? Então é uma questão probabilística mesmo. A gente tem 33% de chance de ter uma intensificação, 33% de não ter intensificação, ou seja, de diminuir a ressurgência, e 33% de não acontecer nada, que é a neutralidade. Então, se a gente tem 50% de chance de acontecer o El Niño, quer dizer que são chances bem altas, né? Então, ou seja, ela tem muito mais chance de acontecer do que o El Niño ou do que a neutralidade. Então, a gente pode esperar aí, com uma certa certeza, essa intensificação do Laninha. Eu vou colocar um gráfico aqui do lado, que é o gráfico dessa simulação, mostrando essa probabilidade de manutenção do Laninha, tá bom? E isso vai afetar a gente de algumas formas, né? A principal forma, né, é no impacto na agricultura, né? Então, os agricultores do sul já estão se preparando. A gente vai ter um aumento de chance na estiagem, né, do milho. Então, o milho pode ser, as safras de milho podem ser que vão ser afetadas. A soja também, por conta dessa diminuição de chuva, né? E as regiões agrícolas, né, da Argentina e do sul do Brasil vão receber até 30% menos chuva do que o normal. Mas, não pensando apenas na agricultura, a gente vai ter tanto, né, mudanças no norte do Brasil quanto no sul do Brasil. Então, vai ter chuva acima da média na região norte, nordeste e o norte da região sudeste e centro-oeste. É agora entre dezembro e fevereiro, né? A região sul e os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles vão receber menos chuva que o normal, então vai ter chance de estiagem. Pode ser que essa seca que São Paulo está passando se prolongue, né, por causa do Laninha. E as temperaturas elas vão permanecer ou próximas da média ou abaixo. Então a gente vai ter um verão aqui no sul mais frio e mais seco. E no norte a gente vai ter um verão mais frio, só que com mais chuva. No geral é isso, tá bom? E vai ter um calor acima do normal que vai predominar só no leste do Nordeste e no Rio Grande do Sul. Ok? Então pode ser que nessas regiões a gente tenha um calor acima da média, mas no geral a gente vai ter um verão frio e seco aqui no sul, ou frio e chuvoso lá no norte do país, tá bom? E aí, só para completar, eu fiz uma pergunta para mim mesmo hoje, eu queria comentar ela com vocês, que era se essa diminuição de temperatura que está tendo aqui no sul e no sudeste já é decorrente do Laninha, né? Mas parece que não. Parece que a gente teve apenas um bolsão de ar frio que está vindo do Atlântico Sul, ou seja, outro mar, outra região separada do
do Pacífico, mas se bem que o Laninha ele vai afetar, né? Ele afeta as chuvas de todo o planeta, não tem jeito, a temperatura também, mas parece que não tem relação, é só um bolsão de ar frio que está encontrando agora o sul do Brasil, né? O sul da América do Sul, vindo do Atlântico Sul, ok? Então é isso, obrigado por terem me acompanhado em mais um vídeo e até amanhã.